Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho. Boa noite a todos aí, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Já vamos iniciar, se Deus quiser e permitir, mais um estudo de Evangelho. Que Jesus possa, nesse momento, envolver a todos nós nas melhores vibrações, nas melhores energias positivas. Vamos agradecer aí ao Cristo pela oportunidade de nos reunir. A gente vai fazer a prece inicial e aí nós damos início ao nosso estudo, certo? Pedir para o pessoal deixar o som fechado para evitar, porque às vezes ficam as alguém conversando com a gente, aí dá para escutar a gente. Então vamos prestar atenção. Eu vou fechar o som do pessoal, tá? Então, quando a gente se escutar algum som aí, normalmente eu fecho, tá, gente? Para evitar, até que às vezes a pessoa fala alguma coisa e depois fica até com vergonha, mas é normal. Então vamos lá, gente? Vamos elevar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, pedir ao Cristo Jesus que possa neste momento estar conosco em vibração, em sentimento, em energia e em paz, para que possamos estabelecer a melhor sintonia com a espiritualidade amiga, na busca do entendimento, da prática do bem e do amor. Divino Mestre, envolva cada um de nós e permite que possamos seguir a teu lado, oferecendo o que temos de melhor na jornada do dia a dia. Coloque em nosso coração a esperança, a caridade, a fé, a certeza do bem e da vitória do amor. Fique conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, nós estamos iniciando nosso estudo de Evangelho. Boa noite a todos. A gente está dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. A gente parou no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. E nós vamos pegar a partir do versículo 30. Apesar que a gente leu no último estudo, a gente já tinha entrado no versículo 30. Mas a gente vai voltar nele e vai dar seguimento aqui no Evangelho de Mateus, tá? Como a gente sempre faz, a gente sempre lê uma mensagem no dia. Tem uma pessoa que fala que está sem áudio. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Como a gente sempre faz, a gente faz uma leitura da mensagem do dia. Os amigos espirituais sempre mandam uma mensagem sobre o tema durante o dia do estudo do Evangelho. E a gente vai ler a mensagem e depois nós vamos passar aqui para a leitura propriamente dita. Quem quiser acompanhar aqui na Bíblia e tal, quem tiver uma Bíbliazinha, tá lá em Mateus no capítulo número 12, tá? Eu vou ler a mensagem aqui dos amigos espirituais e aí a partir disso nós começamos aqui o nosso estudo da noite. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Mensagem hoje quem mandou foi o nosso amigo Liel, E ele fala sobre uma passagem desse capítulo que nós vamos ler. Tá? Quem era Jesus? Se perguntava o povo atônito, diante das palavras de amor e da ação na cura e no consolo. O Messias esperado, predito por Isaías? Sim, e muito mais, amigos. O velho profeta entristecido, diante das provas e dores familiares, buscava todas as noites em prece as respostas do Altíssimo para as suas dores íntimas, que sentia serem também o reflexo das dores do mundo. Doía-lhe o coração ver a filha entregue à ilusão do poder, e o neto preso da vaidade e do orgulho, ambos seres que amava profundamente, mas dominados pelas piores emoções. Apesar do neto se sentar no trono de Israel, e da filha ser a esposa do antigo rei. Percebia o velho profeta que ambos eram escravos da treva e do mal. Chorava à noite quando sozinho contemplava o céu estrelado, esperando a palavra divina sobre a chegada do Messias de Israel. E assim, em uma noite solitária, tomou Isaías o papel e escreveu intuído pelas forças superiores as características do mestre do amor, que viria ao mundo século depois daquele momento. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E o coração do velho
se encheu de esperança e consolo. A luz não abandonaria o mundo e o amor não tardaria a vencer. Divido com vocês, filhos do caminho, as esperanças de um velho que naquele momento soube que o bem vinha e venceria a dor. Confie, amigos, ele está conosco. Trabalhemos e sirvamos ao Mestre no consolo e na caridade. Então quem traz essa mensagem para nós é o nosso amigo Liel, né? Ele está falando aí, né, sobre uma das passagens aqui do texto que a gente vai ler, né? Quando chegar lá nós vamos explicar direitinho, tá? E aí nós vamos dar, né, seguimento ao nosso estudo, né? Lembrando, gente, que o estudo é participativo. Se alguém quiser perguntar tanto aqui no Instagram quanto aqui no Jitsi, né? É só abrir o microfone, mandar uma mensagem escrita, né? Que a gente vai trocando ideia, trocando figurinha, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Capítulo 12 do Evangelho de Mateus, né? No item 30, nós estamos voltando um pouquinho atrás. Quem não é comigo é contra mim, e quem não junta comigo desperdiça. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado. Porém, o que disser contra o Espírito não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então, esse aqui é um dos textos mais, né, nebulosos do Evangelho para alguns, mas ele é até de simples entendimento. Tá? O Espírito Santo aqui que está sendo referido, primeiro nós temos que voltar aqui na estrutura do texto, né, e lembrar que a palavra Espírito Santo, né, o santo do Espírito, né, o adjetivo santo foi colocado depois, tá, nas traduções da Igreja Católica. Tá? No original grego, hebraico, né, no original em latim, não tem a palavra santo depois do Espírito. É o pecado contra o Espírito. Tá? E o que Jesus está falando? Qual é o Espírito que é esse aí? O que é? Né? É a nossa própria intimidade. Tá? Não é um pecado contra o ser divino, contra Jesus. Né? É o pecado. O que é o pecado? Né? Nós temos que entrar nesse conceito aí que é tão nebuloso, né, para muitos, mas que é um conceito simples para o Cristo. Pecado é quando eu vivo ou eu faço algo que está contrário ao meu nível de entendimento espiritual. Ou seja, eu dou conta de fazer alguma coisa no bem e eu não faço. Aí eu entro num estado de desequilíbrio comigo mesmo, de sofrimento, né? Porque eu sei que eu poderia fazer e eu não estou fazendo. E isso a gente chama de pecado. Ou seja, o que é pecado? Tudo aquilo que fere o nosso nível atual de consciência. Ou seja, o meu pecado, né, o que é pecado para o Marcelo, difere do que é pecado para o Zé da Esquina, do que é pecado para o Joaquim, porque é pecado para o Fernando, porque é pecado para o Espírito Desencarnado, porque é pecado para Jesus. Por quê? Porque pecado é quando eu vou transgredir os limites da minha consciência. Então eu tenho um limite, eu sei que eu não devo fazer determinada coisa, eu faço, né? E quando eu tenho essa atitude, eu entro no estado espiritual de pecado. Isso é pecado. Tá? Então esse é o pecado que não tem perdão. Por quê? Porque não demanda um perdão exterior. Deus não perdoa aquilo que a gente faz com a gente mesmo. Somente o Espírito pode perdoar. Né? Por que Jesus fala que não tem perdão? Porque não existe força externa que resolva espiritualmente aquilo que eu, comigo mesmo, não resolver. Então, assim, somente eu posso perdoar os meus erros. Né? E somente, né, os seres iluminados, né, encontram em si mesmo a força do perdão. Né? Boa noite. Né? Por vezes ao longo da nossa vida pecamos, no passado por não termos o conhecimento que temos agora no presente. Correto. Mais ou menos, né? Porque o pecado ele envolve conhecimento. Ou seja, quem não sabe, não peca. O animal não tem pecado. Por que o animal não tem pecado? Porque ele não tem capacidade de discernimento, ele não sabe escolher. Como ele não sabe escolher, a escolha dele não gera consequência. Então ele não é responsável. O pecado está diretamente ligado à responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu sei. Né? Então aquilo que eu não sei, eu não sou responsável. Então quando eu era um homem primitivo lá, 10 mil anos atrás, né? Quando eu estava lá naquelas tribos lá dos homens de Neandertal, lá há 50 mil anos atrás, e eu pegava meu porrete, dava na cabeça do meu irmão e matava, né? E eu comia o cara lá, literalmente falando, eu sou muito menos culpado do que o Marcelo hoje fazer a mesma coisa, porque hoje o Marcelo tem um nível de entendimento que o homem das cavernas não tinha.
Então, o que é valor para o homem das cavernas é diferente do que é valor para mim. Hoje nós estamos muito mais aprimorados. Então, o erro, né, ele depende da nossa capacidade de avaliá-lo. Né? Isso aí está lá nas cartas de Paulo, quando ele fala assim, ó, quem não sabe o que é a lei, o que faz é lei. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Aquele que não sabe, o que faz é o limite dele. Né? O que a consciência dele manda é o limite dele. Quando você conhece a lei, você se torna escravo da lei. Né? Um dos paradigmas lá do Antigo Testamento, que os fariseus gostavam tanto de debater, né? Era isso. Né? Porque muitas escolas de conhecimento da época de Jesus, muitos doutores da lei, os fariseus, né? Os saduceus também, eles falavam o seguinte, que é melhor ser ignorante. Porque se você for ignorante, você não tem culpa. Se você sabe, você é culpado. Quando você conhece uma lei e você transgride ela, você não tem desculpa. Né? Até hoje tem essa discussão filosófica, né? Mas claro que nós estamos aqui para aprimorar, então nós temos que saber cada vez mais. Porque saber traz liberdade. Quem sabe é livre, quem não sabe é escravo. Escravo do quê? Em primeiro momento, do próprio instinto. Né? Então, se eu não sei que existe o amor, se eu não vibro no amor, não sinto o amor, eu reajo, né, a situações na base do quê? Do instinto. E aí eu me torno um escravo dos instintos. Eu me torno um escravo, né, dos sentimentos inferiorizados, dos instintos. Por exemplo, pena de morte. Em alguns estados americanos é permitido, outros não. Todos os estados que aceitam e praticam, as pessoas que estarão envolvidas estarão pecando? Não, depende. Depende se ela acredita na pena de morte que serve para ela mesma. Né? Porque aí você está pegando um conceito geral. Por exemplo, para mim, pena de morte é errado. Para outra pessoa pode ser certa. Então, quando eu vou valorar isso espiritualmente, né, o que conta é o meu próprio julgamento comigo mesmo. A medida com que eu julgo só serve para mim. Né? Claro que tem leis básicas, né, que são as leis de sociedade, que servem para todo mundo. Né? Exatamente, a pessoa falando aqui, o companheiro está falando aqui, ó. Isso é um perigo, já ouvi algumas pessoas. Eu não quero entender nada. Normalmente quem não quer entender nada é porque já entendeu e quer fugir do que sabe. Tá? Quem fala que não quer entender é porque já está sabendo. Então não existe isso, né? Porque já é uma pessoa consciente. Ser consciente já é entender, né? Então assim, quando você tem uma lei e essa lei é geral, você está debaixo dessa lei. Mas a pena de morte só se aplica para quem? Para quem entra dentro de determinado escopo da lei. Se eu não entrar, a pena de morte não funciona para mim. Porque eu não estou dentro daquele limite da lei. Né? Então assim, tem uns erros... Isso aí já é uma outra questão de valoração espiritual que nós não vamos entrar aqui no momento. Mas quando Jesus fala de pecado, ele está falando aquilo que fere a minha intimidade. Por isso não tem como Jesus me perdoar de uma coisa que eu faço comigo mesmo. Não tem como Jesus me perdoar de algo que está dentro de mim, porque a maioria das vezes os processos pelos quais eu passo na minha vida, né, são reflexos das minhas próprias escolhas. Então eu escolho destruir a minha vida através do ódio. Jesus não vai descer e vai fazer com que eu deixe de odiar. Nem que a consequência do meu ódio me atinja. Mas no momento que eu viro a chave, que eu busco melhorar e transformar a minha conduta, aí eu abro canal para ser ajudado. E aí o amor vai cobrir a multidão de pecado. Aí o pecado some. O pecado some com amor. Tá? Tem dois... Não, fiz uma coisa errada. Errei. O universo tem dois mecanismos para resolver isso. Primeiro, a lei de causa e efeito. Né? Que é a lei de Talião. O olho por olho, dente por dente. Matei, vou morrer. Bati, vou apanhar. Isso para quem não quer amar. O segundo mecanismo para resolver problema espiritual e resolver os nossos dramas é a lei do amor. É aplicar amor para o próximo quando ele errar comigo. Se eu aplico o amor para o próximo quando ele erra comigo, eu recebo o amor de mim mesmo quando eu errar. Se eu sou extremamente compassivo com as falhas alheias, ou seja, eu perdoo, eu compreendo, eu tento ajudar, né? Que não quer dizer concordar com o erro, tá, gente? Concordar é diferente de compreender, né? Mas se eu tenho um pensamento, falo, fulano errou comigo porque ele é frágil, ele não dá conta, aquela coisa toda, quando eu errar, esse pensamento vai servir para mim. Se eu cobro justiça o tempo todo do meu irmão, eu estou pedindo justiça para mim. Então eu estou na onda daquilo que eu acredito pro meu próximo. Quem pede justiça está debaixo da lei de Talião. Né? Se eu fico esperando que a justiça bata na cabeça de quem eu não gosto, tudo que eu fizer de errado vai ter que vir uma lei de justiça para poder resolver, porque foi uma escolha que eu fiz. Né? Esse que é o grande dilema espiritual do Evangelho. Jesus ele veio para trazer a lei do amor. A lei do amor implica que eu aplique ela para os outros. Se eu aplicar a lei do amor para o meu irmão, ela funciona comigo. Se eu não aplicar a lei do amor para o meu irmão, ela não funciona comigo.
A lei do amor é uma escolha. Jesus deu escolha para ele. Você pode ir pela lei de Moisés, que é o olho por olho, dente por dente, né? É a causa e efeito, é a ação e reação. Você pode ir pela lei do amor. Aí todo mundo no primeiro momento fala, opa, a lei do amor, que é esse negócio. Mas aí quando a pessoa percebe que para ela receber amor ela tem que doar, né? Para ela receber aquele perdão, aquela desculpa de todos os erros dela, ela tem que desculpar todo mundo que a feriu, muita gente dá para trás nesse momento. Porque não, tem pessoas que preferem receber justiça para que o outro sofra a pena da justiça. Aí fica preso naquela onda, naquela energia, né? Então aquilo que eu meço pro meu irmão, eu recebo. Se eu quero que Deus jogue um relâmpago na testa de quem comete o erro, na hora que eu cometer um erro, eu vou pedir um relâmpago na minha testa. Se Deus não jogar, eu mesmo jogo. Porque eu acredito nisso. Mas se eu quero compreender, respeitar e amar quem erra, quando eu precisar da mesma situação, vai ser essa a medida que vai ser aplicada para mim. É uma das coisas mais fáceis e mais difíceis que existem. É fácil porque é o caminho mais fácil. Jesus falou, esse é o caminho mais fácil. Um homem perdoa todo mundo, que todo mundo vai te amar e perdoar. Você vai se amar e se perdoar sempre. Cobra de todo mundo e você vai estar sempre se cobrando. Exige justiça do mundo, né? Clama justiça do universo para quem erra, e você vai estar clamando justiça para você o tempo todo. Você só quer justiça, não quer amor. Né? Não tem como eu querer perdão, caridade e luz para mim e querer que Deus puna o meu irmão. Não funciona assim. Se eu quero que Deus pune meu irmão, eu estou pedindo para ele me punir também. Como Deus não pune, eu mesmo me puno. Né? Através dos reflexos aí da causa e efeito. Né? Então adianta, quem planta, tudo que planta colhe, colhe, tudo que eu planto colhe. Essa frase, Márcia, ela é dita para quem está na lei de Italião. É o rei Salomão que fala essa frase, o rei Salomão é do Antigo Testamento. Né? E aí vem Jesus e fala assim, ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente, quem planta colhe. É o mesmo raciocínio. Eu, porém, vos digo, se Jesus ensina um jeito novo. Até o rei Salomão, até os profetas, né? Até o Isaías, era olho por olho. Errou, levou. Plantou, colheu. Né? A lei do amor é uma lei que colhe de outra maneira. Né? Porque você vai plantar amor. Você vai plantar compreensão. Então eu errei, mas eu estou plantando fraternidade, amor, compreensão, perdão, entendimento com quem erra comigo. Eu vou colher outra coisa, não está errado, não. Né? Porque a gente espera o quê? A gente espera vingança. No fundo, a gente ainda tem uma energia muito forte, né? Que a gente quer que Deus se vingue do mal. A gente quer ver o mal perder, a gente quer ver o relâmpago cair na cabeça do mal, ser destruído, né, para o inferno. Né? Isso ainda é raciocínio de espírito inferior. E nós ainda não somos, nós ainda temos isso. Nós gostamos de ver o mal se lascando, não gostamos? Os espíritos de luz não gostam. Os espíritos de luz querem resgatar o mal. Né? Querem tirar o mal daquela situação. Vamos continuar aqui. Ó. Vamos lá? Dizei que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizei que a árvore é má e seu fruto é mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Amigo, você me guiou nesse caminho, sempre fui pela lei de justiça, obrigado, Deus abençoe. Isso aí é coisa de ser Jesus, minha amiga, isso aí é os espíritos ensinam, os amigos espirituais, né? Vão agradecer ao Cristo. Ele fala aqui, ó, pela árvore se conhece o fruto, pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, vós que sois maus? Porque a boca fala da abundância do coração. Olha só que interessante, né? Jesus faz essa comparação que Jesus faz, o que ele está fazendo? Ele está puxando o Antigo Testamento, ele está puxando o conselho do João Batista, até usando a terminologia do João Batista, né? Raça de víboras. O que é raça de víboras? Raça de víboras são todos aqueles seres que são escravos dos instintos. Né? Existe no planeta Terra, muitos de nós, né? Nós somos divididos espiritualmente em 3 grupos: raça de víboras, nascidos de mulher e filho do homem, né? Ou homens, dependendo. O que é a raça de víbora? Raça de víbora é aquele que é dominado pelo instinto. Tudo que eu faço é instintivo. Eu vivo pela vaidade, pelo egoísmo, pelo desejo sexual, pelo desejo de comer melhor, de beber melhor, de ter a melhor coisa. Eu passo a perna, eu mato, eu roubo, eu estupro, porque eu quero atender os meus instintos. Por que eu roubo? Porque eu quero ter prazer. Por que eu mato? Porque eu quero ter prazer. Por que eu estupro? Porque eu quero ter prazer e não estou nem aí para os outros. Né? Esse é o raciocínio do estuprador do lá. No fundo, toda pessoa que comete o crime, ela está querendo ter prazer para ela. Eu vou lá, eu sou um político, vou lá desvio 1 milhão. Né? Eu vou lá e faço um esquema que eu ganho dinheiro em cima dos outros. O que eu estou sendo? Estou sendo egoísta, estou vivendo pelo instinto. Meu instinto de conservação. Primeiro eu, depois eu e eu também no final.
né? É raça de víbora. É um estado espiritual. Né? E quem são os nascidos de mulher? Nascido de mulher é como João Batista, que é quem Jesus vai trabalhar aqui nesse momento aqui. Os nascidos de mulher são todos aqueles seres que são dominados ou controlados pelas suas emoções. A maioria da humanidade, graças a Deus, né, que não está na energia do instinto, é dominado pela emoção. O que é o nascido de mulher? Aquela pessoa que ama e odeia com muita facilidade. Se você me agrada, eu te amo. Né? E sou capaz de dar o meu coração para você. Ah, mas se você pisar no meu calo, eu vivo um capeta. Esse é o nascido de mulher. Ele é escravo da emoção do momento. Uma coisa que os grandes espíritos não são. Os grandes espíritos, eles têm emoção, mas eles têm controle sobre a emoção. Ou seja, a emoção deles é sempre positiva. Né? Então eles não saem do amor exacerbado para o ódio. Né? Por quê? Porque a emoção, na maioria das vezes, ela é desequilibrada. Né? E quem que é o filho do homem? Quem que é o Cristo? Né? Jesus. Né? E quem que é o homem? O homem é a razão. É quem é dominado pela razão, pelo raciocínio. Ou seja, você tem uma hierarquia espiritual. O instinto, o sentimento domina o instinto e a razão domina o sentimento. Né? É uma ordem dentro da nossa intimidade. Né? Que a serpente é a mulher e o homem dentro de nós. A serpente é o conteúdo íntimo do instinto, a mulher é o nosso conteúdo íntimo de sentimento e o homem é o nosso conteúdo íntimo de razão, tá? Por isso que a gente reencarna como homem, como mulher, para trabalhar sentimento e razão, mas em essência é aqui dentro que está o negócio. É a nossa razão que tem que controlar o nosso sentimento e é o nosso sentimento que tem que dominar sobre os nossos instintos, né? Porque senão nós tornamos bicho, nós arrastamos na lama, igual a serpente, né? Uma parte da humanidade está retrocedendo quando aceitam como lei o aborto. Qual percentual de espíritos encarnados na Terra que são essa falta de entendimento sobre a vida? Eles não seriam um pecado na Terra? Esses espíritos aceitam tal lei, então estão em condição de viver na Terra no futuro? Olha, não estão voltando para trás porque eles estão sendo eles mesmos, Alfredo. Eles não chegaram, eles ainda estão nesse estágio. Né? E aí nós temos que entender o seguinte. Quando você fala de aborto, né, nós estamos pensando o seguinte, olha... A gente, dentro do contexto da doutrina espírita, dentro de uma visão espiritual, nós temos um entendimento sobre o que é aborto. Quem não acredita em Deus, quem não acredita em nada, tem um outro entendimento. Ou seja, o grau de entendimento é diferente. E sendo o grau de entendimento diferente, o grau de responsabilidade é diferente. Ou seja, eu, Marcelo, né, se eu reencarno como mulher, conhecendo o que eu conheço de espiritualidade, de vida futura, de doutrina espírita e cometo um aborto, é uma situação muito complicada para mim, porque eu sei as implicações. Né? Mas você pega lá uma menina lá, né, desesperada lá, com seus 14, 15 anos de idade, não sabe nem o que fazer, né, e vai lá e comete um aborto, ela tá lá constrangida, ela nem lembra que Deus existe, porque ela nunca teve nenhuma educação religiosa, ela não sabe nada. Pode ter certeza que o aborto que ela conhece, que ela comete, né, vai ter um peso espiritual para ela muito menor do que teria para mim, porque o conhecimento, né, nos dá entendimento. Né? E entendimento nos dá o quê? Liberdade, responsabilidade. Quem sabe menos é menos responsável. Então muita gente apoia sem saber. Então quem não sabe não é culpado. Né? E aí entra aquela frase do Cristo. Né? A medida com que eu julgo só serve para mim. Então quando eu penso em aborto, né, os meus valores em torno da questão do aborto só servem para Marcelo. Eu não posso julgar o meu irmão. Eu não posso virar para uma mulher que fez aborto e falar que ela tem pecado. Não sei, não conheço a história dela. Não posso entrar lá dentro da alma dela, né? Eu posso tentar convencer e explicar para ela o que é qual é a consequência do amor do ponto de vista daquilo que eu acredito, mas eu não posso impor a minha verdade para ela, até porque, né? Os espíritos de luz não vêm aqui impor a verdade absoluta que eles têm para nós aqui, a nossa verdade transitória. Né? Não estou falando que o aborto é certo, não. O aborto aos meus olhos é um crime, né? Mas se eu cometesse, ou se eu tivesse, né, se a minha esposa, né, falar que vou fazer um aborto, eu falar, não, concordo, beleza, vamos lá, manda a bronca. Eu estou cometendo um crime. Isso dentro do meu entendimento. Né? Mas aí nós temos que lembrar que o Cristo, ele nos ensina, né, que o Evangelho ele tem dois aspectos, consola e instrui. Então chegou uma pessoa que fez uma boca, o que nós vamos fazer? Primeiro consolar. Né? Vem cá, deixa eu te dar um abraço, vem cá, não, nós vamos te ajudar, vamos ajudar esse espírito aí, porque a espiritualidade ela vai lá ajudar o espírito que está sendo abortado, vai ajudar a mãe também. Né? E aí depois, né, no momento apropriado, nós vamos explicar, fala assim, olha, né, aos olhos daquilo que a gente acredita, isso não, né, não é uma coisa certa, né? Mas você não sabia. O amor. Consola, depois instrui.
né? É complicado, né? É complicado. Nós não podemos julgar, mas quer dizer que a gente tem que concordar com tudo, não. Nós temos que lembrar que a nossa medida serve pra gente. E que tem milhares de pessoas que estão encarnadas que entendem o mundo de uma maneira diferente de nós. Mesmo sem ter conhecimento, se a pessoa comete um erro grave como um crime, ela será responsabilizada? Não. Depende. Por exemplo, imagine o seguinte. Imagina que uma pessoa reencarna com um problema mental grave. O cara tem uma psicopatia, ele é um doente, ele é incapaz de processar emoção, né? Psicopata é alguém que ele não sente emoção, né? Então, para ele, descascar uma banana, né? E dar uma facada em alguém é a mesma sensação. Ele não tem isso, o cognitivo dele não permite que ele sinta isso, né? Aí ele vai lá e mata a pessoa. Qual que é o nível de responsabilidade desse companheiro? É muito menor do que o Marcelo, dentro do conhecimento que o Marcelo tem lá e fazer. Então ele vai ser preso, ele vai ser tratado, ele vai ser colocado numa instituição, isso é claro, né? Quando ele chegar no mundo espiritual, ele será responsável por aquilo? Com certeza, mas num nível muito menor do que alguém que é dono de todas as suas dificuldades. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um problema mental sério, né? E ele entra em surto e mata alguém. Ele não vai ser condenado por aquilo. Quer ver um exemplo muito mais simples para a gente poder entender isso? Um animal. O leão foi lá e matou a zebra e comeu. O leão sabe o que ele está fazendo? Ele tem escolha? Não, ele não tem escolha. Ele está atendendo o instinto dele. O instinto é dominante. Preciso comer. Tanto é que ele come até o filhote dele, se estiver com fome, né? É uma coisa muito comum. Então ele não sabe o que faz. Como ele não sabe o que faz, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o ato dele. Se ele tiver um pouquinho de conhecimento, ele vai ter um pouquinho de responsabilidade. É sempre proporcional. Responsabilidade é sempre proporcional ao conhecimento. Quem não conhece nada, e isso praticamente não existe no planeta Terra hoje, só se a pessoa tiver um transtorno mental profundo, né? Então, não é responsável por nada. Quem que existe no nosso planeta que está nesse estado? Os animais. Quem não sabe nada não é responsável por nada. Os animais não entendem e não são capazes de entender nada, no sentido de responsabilidade, tá? Eles entendem, né, um monte de coisa, mas dentro da questão moral ali eles não entendem nada, né? O animal é responsável por nada, porque ele não sabe nada, ele não tem escolha de nada. Então, à medida que eu cresço, que eu vou me tornando livre, que eu vou tendo escolhas, eu vou me tornando cada vez mais responsável. Por isso que é difícil mensurar, né? Então, aquilo que é um crime horrível para o mundo, às vezes para o indivíduo que o praticou não é, porque ele não sabe, mas uma hora ele vai saber. E na hora que ele for saber, ele vai tentar corrigir aquele crime. Como? Aprendendo, mudando, né? Porque nós temos muitos crimes no nosso passado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais falam para o Kardec que existem coisas que nós fazemos o tempo todo que eles consideram ofensa a Deus. Nós nem sabemos, nós estamos fazendo aí o tempo todo achando que nós estamos, né, lindo, maravilhoso e perfeito. Os espíritos falam, isso aí é ofensa, isso aí no espírito superior acha isso ofensivo. Mas eu não sei. Então, que culpa que eu tenho? Nenhuma, né? Aí eles falam assim, eu não preocupo, senão vocês não têm culpa, sabe? Jesus na cruz, Jesus falou isso para os executores dele. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo, são ignorantes, eles não têm ideia do que eles estão fazendo, que nós estamos matando aqui, nem sabem. Né? Ele está conversando com a consciência daquelas pessoas. Né? É uma coisa muito profunda. Responsabilidade está sempre ligada ao conhecimento. Quem sabe menos é menos responsável. Tanto é que pela lei, né, antigamente tinha, não sei se hoje ainda funciona juridicamente, os povos indígenas, eu falei indígena que é cara que vive lá na selva, lá que nunca viu um ser humano na vida. Né? Se você chegar perto dele com a máquina fotográfica, ele corre. É aquilo ali, aquele índio lá daquelas tribos perdidas. Né? Ele não pode ser imputado judicialmente, porque ele não conhece as leis da civilização, ele não sabe o que é isso. Né? Isso juridicamente falando, espiritualmente também vale. Né? Claro que muitas vezes a pessoa finge que não sabe, mas aí é a consciência dela que é o farol. Né? Ninguém engana a consciência. Eu posso fingir para vocês que eu sou bobão aqui, mas está aqui, ó, plasmada a minha consciência. O que eu dou conta de entender, eu dou conta de ser responsável diante da lei divina. Né? Então eu posso fingir que eu não estou percebendo nada aqui e passar a perna em todo mundo, mas aqui, ó, tá gravado espiritualmente. Ele continua aqui, ó. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro, né? E eles falam em parênteses do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. O que Jesus está falando? Que nós expressamos aquilo que está na nossa intimidade. Nós expressamos aquilo que está na nossa intimidade. Nós tiramos coisas boas e coisas ruins e expressamos o que somos. Por isso que no mundo espiritual os espíritos se apresentam tal como eles são. Né? O maior horror dos espíritos que desencarnam, principalmente para o espírito desequilibrado, é que no mundo espiritual todo mundo vê o que todo mundo é de verdade, não dá para fingir.
Não dá pra fingir que eu sou bonzinho, não dá pra me fingir que eu sou lindo, maravilhoso, inteligente, caridoso quando eu não sou, né? Então, enquanto no plano físico eu finjo, eu faço a carinha de bonzinho aqui, falo, nossa, eu sou tão bonzinho, né? Vocês gostam de mim, né? E por trás eu tô maquiando aqui. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual nós estamos totalmente abertos. Para alguns, isso é o terror do terror. Tá? Para alguns, isso é o terror do terror. Por quê? Porque para alguns, isso é se expor, né? Os espíritos de luz se expõem o tempo todo, eles são o que eles são. Um espírito de luz pode falar, ó, 1000 anos atrás eu cometi um crime, eu fiz isso, mas agora eu não faço mais. Eles têm uma tranquilidade espiritual de lidar com os próprios erros, nós não temos. Nós achamos que para as pessoas gostarem da gente, nós temos que ser o que elas querem. E a gente sofre. Por que a gente sofre? Porque nós sustentamos máscaras, né? E aí quando eu chego no mundo espiritual, não tem máscara, eu fico perdido. Não sei como fazer, como lidar. Por quê? Porque lá no mundo espiritual, eu sou o que eu sou. Então a melhor coisa que a gente pode fazer dentro dessa caminhada com o Cristo, né, no Evangelho, é o quê? Começar a se amar do jeito que nós somos. Olhar pra mim e falar assim, olha, o Marcelo tem uns defeitos aqui, né? Esse defeito, esse aqui também, né? Mas o Marcelo tem umas virtudes, olha só que legal. Tem luz aqui, ó, uma luz aqui, uma coisa boa, uma coisa positiva. Valoriza o bem, né? E trabalha para vencer o negativo. Como que você trabalha para vencer aquilo que a gente tem de ruim? Valorizando o positivo, não é brigando com o erro, não. Né? Quanto mais a gente fixa no erro, mais a gente repete. Né? Falar no mal é reviver. Lembra do Clarence? Clarence fala isso pra gente, lá no livro Nosso Lar. Né? Falar do mal é revivê-lo. Quanto mais eu falo do mal que fizeram pra mim, ou que eu fiz, né? Ou do mal que o outro tem, ou do que eu tenho, mas eu estou revivendo. E quando eu revivo, eu volto na energia e reforço. Nós temos que falar do bem. Nós temos que falar da luz, do amor, de Jesus, do Cristo, da caridade, do bem, né? Então, quando eu falo do mal dos outros, eu estou reforçando o mal dos outros. E aquele mal se torna cada vez maior. Né? Quer dizer que eu tenho que fingir que o mal não existe? Não. Quer dizer que eu tenho que focar. Né? Jesus não tem tempo para perder com o mal. Né? Tem uma fala do Lucas que o Lucas fala isso, né? Que quando Jesus estava encarnado e alguém ia falar uma coisa negativa, ele fala, tem que perder com isso não. Né? Nós estamos aqui para trabalhar pela luz, pelo amor, pela construção do bem. Né? O mal acaba por si só, o mal é feito para acabar, o mal tem data de validade. O bem não, o bem é eterno. Quando você acende a luz do bem no coração, essa luz é eterna. Os valores positivos que nós temos são conquistas imortais. Né? Então vamos lá. Estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Então, lhe replicaram alguns dos escribas e fariseus, que eram os estudiosos da época. Os escribas e os fariseus eram os eruditos, os que estudavam, né? Dizendo, mestre, nós desejávamos ver algum prodígio teu. Tipo, você faz uma mágica aí, um milagre, um abracadabra aí, faz o espírito descer do céu, faz o sol parar igual a Josué, faz fogo descer igual a Elias, né? Faz uma nuvem de gafanhoto aí, chover pedra de fogo igual Moisés, abre o mar vermelho aí, não tem um mar vermelho lá, mas abre o Rio Jordão aí no meio, faz um trem aí pra, né, divertir a gente gente ver que você tem poder, né? Porque eles achavam que você te dá um sinal, né? Que Deus está comigo, né? Eles falam isso para Jesus. E ele, respondeu-lhes dizendo, Jesus responde, né? Eles queriam um milagre, um trem assim, né? Espetacular, assim, né? Essa geração má e adúltera pede um prodígio. Olha o que ele está falando. Má, né? Ou seja, que fica só nas coisas negativas. Adúltera. O que é o adúltero? O adúltero é aquele que troca o valor verdadeiro pelo valor falso. Eu estou adulterando. Eu estou mentindo. Eu estou abrindo mão de algo importante, né? Em detrimento, né? De algo que não vale tanto. Né? Eu estou abrindo mão de valor verdadeiro por qualquer coisa serve. É o adúltero. Estou falseando. Mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. Olha que interessante, né? O profeta Jonas, né? Para quem não lembra da história dele, é aquele famoso que o peixe engoliu, tá? Aquilo é uma simbologia, tá, gente? Não tem como o peixe engolir a pessoa sobreviver, tá? Isso é uma história, uma simbologia, né? Da vida do Jonas, né? E que em determinado momento da vida do Jonas ele abandonou o espiritual e se enfiou na matéria, tá? Porque dentro do conceito espiritual, água é a vida material. Então, quem que entra dentro da água é quem está sendo engolido pela matéria. O Jonas engolido pelo peixe, ou seja, ele foi engolido pela materialidade, né? E depois ele é cuspido na praia.
tá? Ou seja, ele volta para o espiritual. Tá? Esse que é o símbolo do Jonas ser engolido pelo peixe. Né? A matéria é a água, né? O peixe é que ele vive na água, o Jonas engolido pelo peixe, ou o Jonas ser levado pelas questões materiais, né? Que é todo o simbolismo da água no Evangelho, é isso. A água apareceu na Bíblia, está falando de vida material. Tá? Então Jesus anda sobre a água, ou seja, ele passa por cima. Ele não está nem aí para isso não. Tá? Os discípulos começam a afundar quando vem as ondas. Por que eles afundam? Porque eles são dominados pelo medo dos problemas materiais. Tá? Matéria igual água. Porque assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha que interessante. Terra, né? Ventre dá a ideia de quê? Né? O ventre é a barriga, né? O estômago, né? Se for a fêmea, é onde está o útero, né? É onde a vida começa, né? Onde o ser é colocado para viver, né? E Jesus ele fala assim como Jonas esteve no ventre da baleia, ou seja, ele esteve no meio da matéria ali, dentro da água, o Filho do Homem também tá. Jesus ficou 3 dias e 3 noites aonde? No mundo, né? Encarnado aqui na Terra, né? Na região mais densa, né? E aí o que acontece? Aí ele continua aqui. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. O que aconteceu, né? O Jonas, ele era um profeta, e aí a espiritualidade, né? Mandou ele lá até a cidade de Nínive para poder pregar na cidade, ou seja, por aqui, para ensinar eles a mudarem de conduta. O Jonas não queria ir, por quê? Porque a cidade de Nínive era a inimiga do reino de Israel. A cidade de Nínive era uma cidade inimiga, né? E a espiritualidade virou para o Jonas: você vai lá ensinar eles o caminho do bem. Aí o Jonas falou: não vou não, é. Por quê? O que vai acontecer se eles forem pro bem? Eles vão ser destruídos. Aí o Jonas falou: oba, né? Eles são inimigos do meu povo, quero que eles se lasquem para lá, não vou ajudar eles não. Aí a espiritualidade falou: não, você vai para lá porque nós estamos mandando, né? Jesus mandou, Deus mandou, você vai, né? A espiritualidade está mandando você ir para Nínive pregar porque eles merecem ajuda. Não, eles são contra o povo de Israel, e o Jonas fugiu, né? Que aí o que acontece? O Jonas entra dentro da vida material. E em determinado momento a vida material cospe. Né? É o símbolo do peixe, lá da água, aquela coisa toda, né? Da viagem do Jonas. E ele vai, então eu vou. Ele vai até Nínive, né? E ele fala para as pessoas para mudarem de conduta. E o povo de Nínive aceita, fala assim: beleza, você tá certo, então vamos mudar, vamos melhorar esse negócio aí, vamos nos transformar em seres humanos melhores. E pro desespero do Jonas, né? O povo de Nínive se espiritualiza, é um símbolo, né? E Jesus fala aqui, ó, o povo de Nínive está na frente, porque quando eles souberam da verdade, ou seja, quando eles receberam a mensagem espiritual, eles aceitaram a mudança, eles quiseram melhorar. Olha que interessante, né? E vocês não estão querendo, né? Vocês estão recebendo a verdade aqui, vocês não querem, né? Jesus está dando uma cutucada lá no povo de Israel e na gente hoje também, porque nós hoje temos muito conhecimento espiritual e muitas vezes a gente não vivencia aquilo que a gente sabe. Né? Não é a nossa história, nós sabemos pra caramba e fazemos muito pouco, né? Nós não temos muita iniciativa e pouca persistência, não é o nosso retrato espiritual, né? Os espíritos, Lucas vive falando isso comigo, né? Os encarnados do século XXI, final do século XX, qual que é a característica espiritual de vocês encarnados no final do século XX, no início do século XXI? Vocês têm muita iniciativa e zero persistência, vocês começam tudo e não fazem nada, vocês começam tudo e não terminam nada. Toda semana vocês estão querendo fazer uma coisa diferente, porque na verdade vocês não querem fazer nada. Vocês querem só sentir que estão fazendo. Essa é a avaliação da espiritualidade sobre a humanidade atual encarnada. Nós não damos conta de fazer nada que demora a longo prazo. Então, relacionamento, trabalho, estudo, tudo que envolve longo prazo e esforço continuado, nós temos dificuldade extrema. Né? Aí nós largamos no meio porque nós não damos conta, nós queremos ser felizes, né? Esquecidos que para ser feliz é necessário o quê? Esforço. Felicidade não é satisfação, felicidade é consciência tranquila do dever cumprido. E cumprir dever demanda tempo. Aí eu quero evoluir espiritualmente, beleza, eu quero fazer um curso de uma semana aí pagando 500 conto, né? E virar speed luz, né? Assim que funciona. Para iluminar o seu coração somente a prática do bem, da caridade, do perdão. Por isso que quando você fala que você vai dar conhecimento espiritual para as pessoas não querem, porque demanda esforço. Né? O amor demanda esforço. Ser pai demanda esforço, ser mãe demanda esforço. Muitas pessoas não querem. Né?
Por quê? Porque nós vivemos uma época da humanidade, que é a época da transição maior do mundo, em que a maior importância que nós temos hoje é o nosso próprio egoísmo. E aí sofremos horrivelmente com o bolso cheio, né? Minha parede cheia de diploma, meu coração vazio de sentimento. Minha conta bancária cheia de dinheiro, que eu vou gastar em 1 milhão de terapias para encontrar uma paz que eu poderia encontrar talvez visitando um asilo, abraçando uma criança, né? Conversando 5 minutos com um idoso, né? Então assim, aí nós estamos sempre querendo, né? Eu já contei pra você, eu tenho uma amiga minha que trabalhou comigo, que entrou no mesmo dia que eu comecei a trabalhar no hospital, né? 25 anos atrás. Que ela fala que desde que eu conheço ela, assim, 25 anos, tá? Entrei no hospital com 18, ela fala assim pra mim: Marcelo, dia eu vou lá no Francisco de Assis. Como é que eu vou, o que eu faço? Eu falei: não, beleza, vai sim, né? Vai ser legal. Aí ela fala: me dá o endereço e tal, beleza, eu te dou. Aí passa 1 ano, 6 meses, Marcelo tem que ir lá, hein? Vou lá, hein? Você me lembra que eu... Nossa, você fez aquele negócio lá, vocês estão fazendo o Universo do Sonho, ah, que coisa linda, eu vou lá um dia. Mas, nossa, me fala que dia que é a distribuição? Ah, é no dia tal, no horário tal, mando mensagem no WhatsApp, amanhã tem distribuição, vai lá pra você ver. Não, vou sim, nunca vai. O que aconteceu? Há uns 2 meses atrás, essa minha amiga aposentou lá no meu serviço. 25 anos, né? Mais velha, né? Então ela pode aposentar. Eu vou ficar aí mais uns 20 anos, né? Até bom que eu tô jovem, pode reclamar, né? Ainda é bom que eu tenho trabalho também, tem que agradecer a Jesus, né? Mas essa colega minha que entrou comigo, ela aposentou. Ela ficou 25 anos falando que ia na casa espírita. Eu parar pra pensar isso, 25 anos protelando seu encontro espiritual. Ah, porque ela tinha que ir lá na França? Não, ela podia ir em qualquer lugar. Ela não foi em nenhum. Ela sempre quis. Mas a vontade dela, a iniciativa dela, nunca se transformou em persistente, porque sempre aparecia alguma coisa. Hoje eu tô cansado, hoje meu filho quer que eu leve na festa. Vocês estão vendo como é que é? E muitos espíritos desencarnam nessa onda. Eu queria fazer, eu queria acontecer. E eu tô falando da casa espírita porque é uma coisa que mais próxima, né? Mas tem muita coisa que eu, Marcelo, queria começar que eu não comecei ainda. Toda hora eu tô protelando também. Amanhã eu faço, né? Vou chegar no mundo espiritual e falar assim: você não fez. É porque, meu Deus. Né? Você não fez. Meu Deus, eu comprei. Como é que eu vou reencarnar de novo? Agora entrou na fila, meu filho. Começa de novo aí, vai esperar para reencarnar, para começar do zero, para crescer, para ter uma infância, para aprender a ler, escrever, ter acesso, blá 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 blá. Escolha, né? Então nós temos que lembrar disso. Então ele fala aqui, ó: a rainha do meio-dia levantar-se-á no juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. Ele está dando um exemplo dentro da cultura dos judeus, porque o que acontecia? Dentro da mitologia judaica, né, o rei Salomão, que era o rei mais sábio de Israel, aquela coisa toda, né, em determinado momento da vida dele, ele recebeu a visita da rainha de Sabá. Tá? A rainha de Sabá é uma rainha, né, de uma região ali próxima da Etiópia, ali, também mítico, também uma coisa muito mítica, né? Não sabe se ela existiu de verdade, os historiadores, né, duvidam, né? Mas ela seria a rainha de um reino, né, africano, né? Ou seja, uma mulher negra, né, muito inteligente, muito poderosa, né, do reino africano, que ela foi até Israel conhecer o rei Salomão, porque ele era famoso. Todo mundo falava que ele era muito sábio, muito inteligente, né? E ela era chamada de rainha do meio-dia. Por que rainha do meio-dia? Porque a terra onde ela vivia, né, era uma terra quase que desértica, então era o sol muito forte, aquela coisa, então ela tinha o título da rainha do meio-dia, tá? E depois muita gente interpretou isso de maneira negativa, né, esse negócio, né, esse preconceito. E aí Jesus faz uma alegoria, fala assim: a rainha de Sabá que vocês não gostam, ela saiu para escutar sabedoria. Ou seja, a mulher, no sentimento, buscou sabedoria. Ela está melhor do que vocês. Né? Ou seja, muitas vezes aqueles que eu julgo, aqueles que eu acho que estão atrasados em relação a mim, estão espiritualmente, muito na minha frente. Porque muitas vezes eu acredito que o conhecimento que eu tenho, por eu ser espírita, por eu ser cristão, por eu acreditar em Jesus, me facilita, né? Ou me dá o direito de ser superior aos meus irmãos. Então, gente, eu falo pra vocês, uma coisa que o Liel sempre me fala: tem muita gente ateu, tem muito companheiro nosso que nunca acredita em nada, não acredita nem em Jesus, né? Ri de Jesus, faz até piada com o nome de Jesus, mas que vive o evangelho muito mais do que eu. Bobear, se juntar a gente, todo mundo aqui que tá ouvindo aqui, nós aqui, é mais cristão do que nós todos, porque ele vive o que Jesus prega. Né? Tem muito companheiro criminoso que tem momentos de espiritualidade maiores que o meu.
Então não me compete o julgamento do meu irmão. Né? Então é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Ó, Jesus está falando isso porque os fariseus se achavam muito... Né? Os fariseus, aqui, os escribas, eles se achavam a última bolacha do pacote. Pode estar se é fariseu. Né? Depois que ele conheceu Jesus, ele falou assim, ó, picar o pé nesse negócio tudo. Quer saber de fariseu nunca mais, que vai pastar todo mundo junto, eu estava no erro lá com eles lá, né? E ele tinha horror aquilo. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali era um antro de vaidoso. Tá? Tinha uns fariseus, gente boa, claro, né, gente? Né? Gamaliel é um exemplo, né? O Nicodemos, né? O José de Arimateia, tinha um monte de fariseu, gente boa, né? Não era todos que eram negativos, não, né? Mas a ideia do que os fariseus pregavam era o quê? Hipocrisia. Né? Eu finjo que eu sou, tenho aparência, parece com a gente de vez em quando, né? Querendo ser bonzinho aqui, eu gosto de mim, eu sou speed luz aqui, ó, né? Eu tô de preto, hein? Hoje eu sou speed das trevas, né? Então, assim, a gente pensa muito nisso, né? Quando a gente vai refletindo em torno do Evangelho, nós vamos criando conexões de raciocínio e de sentimento para que a gente possa trabalhar a nossa vida. Porque a função do Evangelho é o quê? É ser caminho. Tanto é que os seguidores de Jesus eram chamados de quê? Seguidores do caminho. Ou seja, que estão se movendo, que estão buscando seu aprendizado espiritual. Né, gente? Nós estamos aqui falando do Evangelho aqui, né? Se alguém quiser perguntar, participar, fica à vontade, viu? Capítulo 12 do Evangelho de Mateus, aqui na minha velha e surrada Bíblia. Minha companheira aqui desde a infância aqui. Então vamos lá. Ora, está aqui quem é mais do que Salomão? O que Jesus está falando? Ó, Jesus é meio vaidoso, né? Vocês acham? Não parece? Jesus fica assim, eu sou mais que o rei Salomão, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o cara, né? Ele se acha, né? Não, Jesus é humilde. Jesus é humilde porque ele sabe valorar o que ele tem de positivo. Ele é um espírito bem resolvido. Ele não é arrogante. Porque o arrogante é aquele que finge o que não é. Né? E nós somos muitas vezes arrogantes. Nós queremos ser amados. Nós queremos que todo mundo ache que eu sou o máximo. Mas eu não sou o máximo. Eu posso ser até máximo em uma questão, mas em outras 10 eu sou o mínimo. Ou eu sou o meio. Né? Normalmente nós somos medíocres. Ou seja, nós estamos né? No meio. Jesus sabia, né? Que ele era o mestre. Ele sabia que em matéria de sabedoria ele sabe mais que Salomão. Né? Isso não é arrogância. Isso é humildade. Tá? Verdadeiro humilde é aquele que sabe se valorizar pelo que é. O rei Salomão falava isso. Né? Isso é a inteligência dele. Né? Ou seja, o homem que se conhece sabe seus limites, sabe seus pontos positivos, que são valores eternos, sabe seus pontos negativos, que são coisas a serem trabalhadas, a serem vencidas, que uma hora vai dar certo, vai vencer. Né? E o que ele faz? Ele explora o positivo, ou seja, ele utiliza aquilo que ele tem de bom, né? E não deixa tempo sobrar para aquilo que ele tem de negativo. O segredo de evoluir espiritualmente é roubar o tempo do mal. Então, você tem um vício, rouba o tempo dele. Usa o tempo livre que você tem para outras coisas. Vai fazer caridade, fazer uma viagem, visitar alguém, vai varrer casa, lavar roupa, né? Foge do vício. Como é que você foge do vício? Brigando com ele, não, vou ficar aqui e vou pegar o meu vício aqui, ficar olhando para ele e falar assim, não vou fazer. Não. Você vai ocupar o tempo que você não vai ter tempo do vício. Esse é o segredo. Vai ler um livro, fazer caridade, né? O Lucas sempre fala isso. Quer fugir do vício? Vou fazer o bem. Vai lá, ó, na casa espírita, né? Vai lá para a igreja, vai lá para o templo, vai lá para o asilo, vai lá servir sopa para morador de rua, vai visitar um parente doente, vai aguentar aquele chefe chato, né? Vai trabalhar sua compreensão diante da fofoca lá, da sogra, da cunhada, do cunhado, do primo, né? Vai valorizar o bem quando todo mundo estiver falando mal. Né? É isso aí que vai fazer a gente vencer o vício. Né? O caminho é a porta estreita, que não é tão difícil assim, mas que muitas vezes a gente não quer, simplesmente não quer. Não, eu não quero perdoar os outros porque eu quero que os outros se lasquem mesmo. Beleza. Quando eu falo isso, eu tô falando pra mim também. Olha, Marcelo, eu também não quero te perdoar não, viu, Marcelo? Eu não me perdoo não. Se eu fizer um trem errado, eu quero me lascar também. Ah, não, mas não quero. Porque à medida que eu julgo o outro, eu me julgo. Sempre falo isso porque é uma coisa que os espíritos mais falam comigo, gente. Medida com que eu julgo o outro é a medida que serve pra mim. Não tem misericórdia, carinho, afetividade, bom beijinho pra quem não quer dar misericórdia, afeto, caridade, beijinho pro irmão. Não tem. Entendeu? Ela vai ficar lá te esperando. Né? O Speed Luz pegando no colo. Pega. Quando eu pegar quem me faz mal no colo também. Ó, os Speed Luz vão cuidar, proteger a gente? Vão. Quando eu cuidar e proteger de quem eu detesto. Os Speed Luz vão me perdoar, compreender que eu sou um ser fraco, limitado, que erro muito, coitado de mim, né? Só sofro. Vão. Quando eu olhar pro irmão que me faz raiva, que eu acho que é o vilão da minha história, e olhar ele com essa mesma visão.
Os espíritos vão me perdoar, me compreender, né? E falar que eu sou um ser necessitado de luz, de carinho, que eles vão ter que me ajudar e vão dar um jeito de me ajudar, vão. Quando eu olhar para o meu inimigo e pensar que ele é um ser necessitado de carinho, de afeto, de luz, de compreensão, e que eu tenho que dar um jeito de ajudar ele. Essa é a luz que nós precisamos de ter. É fácil e é difícil ao mesmo tempo. Por isso Jesus vem ensinar pra gente com exemplo, né? Ele fala, ó, além de explicar como é que é, Jesus fez, né? Falou assim, ó, é assim, gente, né? Olha como é que é fácil. Eu falei, não é tão fácil não. Jesus falou que é fácil, né? Vamos lá. Olha só que interessante. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares desertos, busca repouso e não o encontra. Aqui ele está falando do processo obsessivo. Espírito imundo são os espíritos encarnados, né? Que muitas vezes dominam alguém. E são pensamentos e ideias também que a gente cria na nossa mente, tá? Não é só espíritos encarnados, não. É a gente também pensando negativo. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E quando vem, a encontra desocupada, varrida e adornada. Olha que interessante, né? Então, quando o mal se afasta da gente, viu o vício? A gente está falando de vício, né? Então, eu fujo do vício. Eu fico lá 6 anos sem beber. Fico 6 anos sem mentir, sem roubar ninguém. Um vício, né? Tem os vícios morais que são muito piores, né? Que é o sexo desequilibrado, né? A traição, né? A fazer o mal para as pessoas que eu amo, né? Agressivamente. Tem um monte de vícios, tem vários, né? E aí eu seguro, não faço esse vício. E aí o espírito imundo, ou seja, aquela influência negativa, aquela energia, ela sai de mim, né? Porque os espíritos inferiores não querem, a espiritualidade me ajuda, eu fico bem equilibrado e tal, né? E aí o que acontece em determinado tempo, vem um momento de prova, essa energia volta. E aí encontra a casa, ou seja, minha intimidade limpa, adornada e abandonada. Ou seja, eu tirei os valores negativos, mas eu não trabalhei os valores positivos. Aí o que acontece? A energia negativa volta e o meu estado é pior do que o anterior. Ele fala aqui, ó, vai, então ele vai, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Olha que interessante. O que Jesus está falando? Fugir do mal sem preencher intimidade com o bem não funciona. Nós temos que... É o que eu falei, nós temos que trocar o tempo. Tempo livre em excesso para o nosso estado espiritual é veneno. Uma vez o Lucas falou isso comigo. Falei assim, mas eu falo para vocês encarnados, vocês têm o maior problema do Brasil aí. Vocês têm férias demais, feriado demais. Eu falei assim, nossa, o que é isso, Lucas? Você tá parecendo que esse cara lá que quer só sugar o trabalhador. Eu falei, não, o problema não é esse não. O problema é que quando vocês estão com tempo livre, é a hora que vocês fazem o que não deve. Quando você está com tempo livre, você pensa em bobagem. Quando você está com tempo livre, você pensa em besteira. Você vai lá exercitar o seu vício. Tempo livre, espaço para exercício do vício. Ou não é? Ou não é? Né? Vamos pensar na nossa intimidade. Está com um tempinho livre, a gente fazer o que não deve. Né? Por isso que às vezes a espiritualidade manda para cima de nós o quê? É trabalho um atrás do outro, é muito trabalho mesmo. Pode nem olhar para o lado. Por quê? Porque se você olhar para o lado, você desequilibra. Então os espíritos vai mandando trabalho aí para ele. Vamos mandar umas provas pesadas aí, porque ele não vai descarrilhar. Né? Vão ajudando aqui, mas não dá folga não. Porque se o Marcelo tiver folga, pode ter folga não, Marcelo dá conta disso não. Né? Então a ociosidade no nosso estado espiritual é perigosa. Então nós temos que ocupar o nosso tempo com o bem. Né? Então o que a gente faz? Estou deprimido, estou triste, estou passando uma dificuldade espiritual grande, ocupar meu tempo com o bem. E não, mas eu não conheço nada, mas na sua casa você pode fazer o bem dentro de casa, lavar a roupa, né? Ajudar a família, né? Mas a gente não quer. Ou a gente não dá conta. Ou a gente não sabe pedir. Então a gente tem... Até isso é um trabalho. A gente saber pedir. Fazer, posso ajudar em alguma coisa? Né? Por exemplo, esse é minha fraqueza. Eu tenho dificuldade de me oferecer para fazer alguma coisa. Eu fico esperando os outros pedir. Né? Então assim, eu sou meio travado com isso. Né? Eu tô tentando melhorar, mas é fácil? Não é fácil não. Né? Mas o tempo que eu tô ocupado com alguma coisa, nós estamos aqui, ó, estudando o Evangelho aqui, falando de Jesus. Esse tempo que eu não tô fazendo besteira, não tô brigando, né? Não tô pensando mal dos outros, né? Podia estar usando aqui o celular aqui para ver coisa que não presta, podia estar usando aqui o computador que tá aqui na minha frente aqui, ó, para ver coisa que não deve, né? Para ver notícia negativa, para ver coisa de baixo nível espiritual, podia.
Ah, mas quer dizer que eu não faço nunca? Não, quer dizer que agora eu não estou fazendo, que bom. Estou usando meu tempo de maneira positiva, cada vez mais. Por isso que os espíritos de luz estão sempre em atividade. Eles acostumam, né, a fazer sempre o bem. Né? Pessoal, nós estamos chegando no fim do estudo. Semana que vem nós vamos terminar a última parte, que fala de Maria, a mãe e os irmãos de Jesus, né? E depois nós vamos, né, entrar. Opa, peraí. Eu estou até perdido aqui, gente, desculpa. No capítulo 13, que é a parábola do semeador. Né? Aquelas parábolas mais lindas de Jesus. E é interessante que a parábola do semeador é a única que Jesus explica. Por quê? Porque a parábola do semeador, ele explica para os discípulos dele. Né? Jesus explicava todas as parábolas para os discípulos, mas eles só anotaram essa aqui. Danados, né? Eles deviam ter anotado mais. Né? Mateus aí, puxa o dedo. Né? O Lucas ele não bota culpa porque o Lucas não estava lá na hora. Né? Então o Lucas ele ficou sabendo da segunda de alguém que contou para ele. Mas o Mateus estava lá, podia ter anotado esse negócio. Né? Mas ele anota, né, as explicações do Cristo. Né? Nós vamos conversar sobre as parábolas, vamos conversar sobre a família de Jesus, né? No próximo estudo da semana que vem. Queria agradecer a todos, né, que nos ajudaram aí com a questão da cesta. Nós fechamos a cesta básica agora do mês de outubro, né? Para mais de 100, nós somos quase 110 famílias, se não me engano, sendo atendido aqui no Francisco de Assis, né? E a gente já está na campanha da cesta de novembro e de Natal. A gente está fazendo a campanha das duas juntas, né? Então deu um número lá, deu mais de 300 pacotes de arroz de 5 kg, mais de 300 pacotes de açúcar, né? Eu olho para aquele negócio, meu cabelo é pouco, né? Quando lavo o cabelo você vê, né? As entradas aqui, né? O cabelo é pouco, fica até em pé, né? Então assim, a gente está na campanha da cesta de Natal e da cesta do mês de novembro, né? Porque às vezes a gente brinca com o pessoal, né? Que a gente ganha muita doação às vezes no mês de Natal, né? Mas o pessoal esquece que em janeiro o pessoal também come, né? Os assistidos que a gente tem lá na Casa Espírita, nós temos compromisso de dar cesta para eles todos os meses, enquanto eles precisam, né? E nós estamos aí explodindo a nossa quantidade, né? A nossa média era 34, né? Agora nós estamos com 106, 110, né? Esse mês, se não me engano, deu 110, né? Então, assim, a gente está aceitando todo tipo de doação de mantimento, tá, gente? Nós precisamos muito de arroz, de açúcar, de feijão, de óleo, né? Tem os itens da cesta de Natal que a gente já espalhou também, já pediu, né? Então, quem puder nos doar aí, quem puder levar um saco de açúcar, um saco de arroz, um fardo, né? Quem levar um fardo de arroz, eu aceito, hein? Eu aceito, hein? Com carinho, né? Café, açúcar, nós estamos aceitando, né? Como eu falei, só de arroz nós precisamos de 300 fardos. Mais de 300 pacotes de arroz, acho que é 350, um negócio assim. Nem sei essa quantidade. Eu mandei pro pessoal, né? Por quê? Para atender o mês de novembro e o mês de dezembro, né? Que são né? E todo mundo sabe, né? Eu tenho certeza disso, que nós estamos vivendo um momento muito difícil, muita gente passando fome. Fome mesmo, gente. Né? A gente vê aí os espetáculos aí nas ruas, aí do pessoal comendo osso na rua, né? E isso aí tem assistido a nossa aqui da casa aqui que está passando por isso, tá? Que já me falou. Tá, gente? Então quem puder nos ajudar, a gente aceita muito, tá? A gente não tem vergonha de pedir. Ah, mas eu moro longe, não posso ajudar, mas talvez você possa ajudar alguém que está aí perto da sua casa. Observa, né? Ao invés de pensar assim, fulano é um vagabundo lá no trabalho, não sei, não posso julgar, sabe? Não posso. E vamos lembrar, né, gente, uma cesta básica ajuda, mas não resolve, né? Outro dia, né, a gente tem 2 minutos, eu posso falar, né? Outro dia a gente estava lá na Casa Espírita conversando com os amigos, aí uma pessoa me chamou e falou assim, Marcelo, assistido a sua, quem recebe cesta na outra casa aí, né? Aí eu falei assim, quantas pessoas tem dentro da casa dela? Você vai ver quanto que gasta de comida. Uma cesta básica não dá para comer, não. Se ela consegue em 2 lugares, ela tá tentando, né? Porque aí eu olho para minha compra do mês aqui de casa aqui, né? Que aqui em casa são 6, né? E eu falo para você, aqui nós compramos fardo fechado de arroz, né? Porque a meninada come. Né? Imagina uma casa de alguém, né? E a maior tristeza de alguém é passar fome, viu, gente? Né? Quem sabe, quem já passou, né? E nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para agir. O julgamento vem em segundo momento e vem de esferas superiores a nós, né? Então eu queria agradecer a todos aí que participaram do estudo, né? O Alan tá com essa cara de Alan, né? Que eu gosto tanto, né? Meu amigo, né? Que pediu o Alan fazer a prece para nós, por favor, amigo, né? E lembrando que amanhã nós temos tratamento espiritual às 8 da noite, tá, gente? Nós precisamos de ajuda aí no tratamento aí que o pau tá quebrando, né? Vamos dizer assim, no sentido que a gente está precisando mesmo de ajuda espiritual, energias do bem, tá? Então, por favor, nos ajudem. Fala a prece para nós, amigo. Jesus, bons espíritos, teu evangelho é um
para os nossos corações, para nos avaliarmos, para nos melhorarmos, para nos transformarmos. Permita-nos, Senhor, que este convite amoroso que vem através dessas palavras, algumas delas interpretadas nessa noite, não nos causem medo diante da impossibilidade de podermos ser aquilo que desejamos, mas que dentro do pouco que já podemos, sigamos firmes, buscando cada dia um pouquinho mais, pois dessa forma é que ao longo dos dias, meses, anos e séculos, vamos conseguir esta paz, essa harmonia e essa felicidade que nós tanto almejamos. E acima de tudo, nesta caminhada igualmente poderemos beneficiar a muitos, pois sendo exemplos do teu evangelho, estaremos sendo construtores ativos de um mundo melhor, não apenas dentro, mas igualmente ao nosso redor. Permita-nos, Senhor, não desistir, seguir, eventualmente parar, mas apenas para recuperar as forças, buscando em tua figura que nos diz que quando estivéssemos cansados e sobrecarregados, assim nos sentíssemos, o procurasse, para, uma vez revigorados, continuar, sempre e sempre. Porque a cada passo, a cada conquista, por mais difícil que seja, sentimos que este caminho é belo, tão belo que palavras são incapazes de descrevê-lo em sua plenitude. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, os amigos espirituais que nos relembram essas palavras. Que nós possamos seguir o seu exemplo e também praticar e divulgar o teu evangelho. Que tua luz permaneça conosco e que nós estejamos prontos para receber. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Deus abençoe todos nós, né? Até amanhã no nosso tratamento espiritual às 8 da noite, tá? O estudo vai ficar salvo aí no Instagram para quem tá entrando, né? Quem quiser acompanhar de novo, fica aí salvo, né? Beijo no coração, Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muito obrigado. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.